Boa noite. Começa agora o mais esperado debate com os candidatos a governador da Bahia nas eleições de 2010. Mais uma vez, a TV Aratu renova o compromisso com o jornalismo atuante e isento. Foram 4 meses de preparativos para chegarmos hoje no ponto decisivo da campanha deste ano. Como já é tradição, mais uma vez apresentamos um formato diferente, com várias possibilidades de discussão, deixando claro para você, telespectador, que aqui o debate é de verdade. Na plateia, eleitores convidados vão poder fazer perguntas ao vivo para os candidatos. Além disso, convidamos 5 jornalistas para fazer perguntas ao futuro governador da Bahia. Temos aqui Bob Fernandes, editor-chefe do portal Terra Magazine e das eleições de 2010 no Terra. A jornalista, doutora em comunicação e professora da Universidade Federal Malu Fontes. Jairo Costa Júnior, chefe de reportagem do Correio. Aguirre Peixoto, repórter da editoria de política do jornal A Tarde. E Oswaldo Lira, repórter do jornal Tribuna da Bahia. Antes de começar o debate, vamos conhecer o perfil dos 5 candidatos ao governo do estado da Bahia. Paulo Souto, da coligação A Bahia Merece Mais. O candidato Paulo Souto é baiano de Caetité e tem 66 anos. É formado em Geologia pela Universidade Federal da Bahia e fez doutorado pela USP, Universidade de São Paulo. Paulo Souto foi vice-governador da Bahia na gestão de ACM. Foi governador por 2 vezes e também ocupou o cargo de senador. Em 2007, foi eleito presidente do Democratas na Bahia. Paulo Souto é casado com Isabel Carolina Loureiro e tem 3 filhos. Jaques Wagner, da coligação Pra Bahia Seguir em Frente. O candidato Jaques Wagner é carioca, nascido no Rio de Janeiro e tem 59 anos. Ele chegou a cursar engenharia civil na Pontifícia Universidade Católica, no Rio, mas não concluiu o curso. Wagner foi o primeiro presidente do PT na Bahia. Exerceu o cargo de deputado estadual e federal e até se candidatou à prefeitura de Camaçari. Durante o primeiro governo de Lula, foi ministro do Trabalho e Emprego. Jaques Wagner, casado com Fátima Mendonça e pai de 3 filhos. Luiz Bassuma, do Partido Verde. Bassuma nasceu em Curitiba, no Paraná, e tem 53 anos. Luiz Bassuma é formado em engenharia pela Universidade Federal do Paraná. Foi presidente do Sindicato dos Petroleiros na Bahia, vereador na capital baiana, deputado estadual e agora está no 2º mandato como deputado federal. Bassuma também foi responsável por diversos programas ambientalistas desenvolvidos pela Petrobras na Bahia. Ele é casado e pai de 3 filhos. Gedel Vieira Lima, da coligação A Bahia Tem Pressa. O candidato Gedel Vieira Lima é baiano de Salvador, tem 51 anos e é formado em administração de empresas pela Universidade de Brasília. Deputado federal por 5 vezes, exerceu na Câmara Federal a liderança do PMDB, a primeira secretaria e a presidência da Comissão de Finanças. Nos últimos 3 anos, foi ministro da Integração Nacional no governo Lula. Gedel é casado com Alessandra e tem 3 filhos. Marcos Mendes, do PSOL. O candidato Marcos Mendes é soteropolitano e tem 45 anos. Ele é formado em Geologia pela Universidade Federal da Bahia, onde também fez mestrado em Geologia Ambiental. É presidente do PSOL na Bahia. Liderou diversos movimentos ambientalistas e também militou contra o preconceito racial. Marcos Mendes é casado e tem um filho. O nosso debate tem transmissão simultânea com o nosso portal Aratu Online, no www.aratuonline.com.br para o mundo todo. Para avaliar os pedidos de direito de resposta, temos o advogado Saul Quadros Neto, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia. Chegou a hora de você conhecer as regras do primeiro bloco do debate. Na primeira parte deste bloco, os 5 candidatos respondem a seguinte pergunta feita pela produção do debate. Qual o principal problema da Bahia e quais serão as prioridades do senhor caso seja eleito? Cada candidato terá 1 minuto e meio para a resposta. A ordem de resposta foi sorteada numa reunião prévia com os assessores. Na segunda parte do bloco, cada candidato responde a uma pergunta feita por um jornalista convidado. A ordem de resposta foi definida em reunião prévia com os assessores. O mediador sorteia o jornalista, que fará a pergunta em até 30 segundos. O candidato terá 2 minutos para responder. O jornalista terá direito à réplica de 1 minuto. O candidato terá direito à tréplica também de 1 minuto. Vamos então à nossa primeira pergunta. Por sorteio, começamos pelo candidato Paulo Souto, da coligação A Bahia Merece Mais. Candidato, boa noite, bem-vindo aqui ao estúdio, ao auditório da TV Aratu.
E a pergunta, eu vou repetir para o senhor, qual é o principal problema da Bahia, na opinião do senhor, e quais serão as prioridades caso o senhor seja eleito? Lembrando que o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Boa noite aos demais candidatos, aos telespectadores. Eu, sinceramente, gostaria de falar sobre assuntos mais alegres, né? E, infelizmente, os problemas que existem hoje, na minha concepção, são problemas que estão afetando muito a população da Bahia. Eu acho que Deus nos concedeu o nosso bem mais precioso, que são as nossas vidas. E nós temos o dever de preservá-la e defendê-la. O Estado da Bahia, entretanto, não tem conseguido proteger a vida dos cidadãos. As políticas de saúde e segurança pública hoje não conseguem proteger a vida dos cidadãos. São quase 19 mil homicídios em 4 anos no Estado da Bahia. E as questões da saúde se revelam cada momento mais cruciais e mais difíceis de serem resolvidas. Então, nós vamos cuidar na área da saúde de construir hospitais regionais, policlínicas regionais, aumentar o programa Saúde da Família. Na questão da segurança pública, combater o crime organizado, através de uma agência especial da polícia, uma unidade também uma agência de inteligência da polícia. E, além disso, nós vamos cuidar além de fazer programas sociais integrados em relação às áreas mais violentas do Estado da Bahia. Esses programas deram certo quando estive no governo e eu espero que no governo eu possa novamente colocá-los em ação. Tá bom, então, e agora a vez do candidato do PT à reeleição, Jacques Wagner. A pergunta é a mesma, candidato, qual o principal problema da Bahia e quais serão as prioridades do senhor? No caso, eu tenho que mudar caso seja reeleito. Boa noite, bem-vindo aqui ao estúdio da TV Aratu também, candidato. Boa noite, Casimiro, boa noite a todos os candidatos, boa noite aos convidados, à imprensa, a você que está nos assistindo nesse debate da Aratu. Começo parabenizando a Aratu SBT por esse debate que eu considero que é esclarecedor para o momento mais importante onde o povo baiano vai decidir o futuro do Brasil e da Bahia no dia 3 de outubro. Para mim, Casimiro, o problema mais sério, não só da Bahia, do Brasil, são as desigualdades sociais. Essa, inclusive, foi a conclusão do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ainda na primeira gestão do presidente Lula, e por isso a nossa prioridade durante todo o primeiro mandato até agora foi atacar o fosso social deixado pelos governos anteriores, gerando mais empregos, e batemos todos os recordes de emprego, atacando a saúde, foram 5 hospitais novos entregues, além de 310 postos de saúde da família, atacando a questão da habitação, são 25 mil casas entregues e mais 48 mil em construção, fora o Minha Casa Minha Vida, onde contratamos 50 mil unidades, e, portanto, eu vou continuar com essa prioridade, atraindo novos investimentos, fazendo obras públicas e garantindo, portanto, que a desigualdade social na Bahia e no Brasil diminua, como aconteceu ao longo desses 3 anos e meio que eu governo a Bahia. Obrigado, candidato. Quem responde a pergunta agora é o candidato do PV, o Partido Verde, Luiz Bassuma. Candidato, boa noite, bem-vindo também aqui ao debate. Vou repetir a pergunta, qual o principal problema da Bahia e quais serão as prioridades do senhor caso seja eleito? Boa noite, Casimiro, todos os candidatos, todos os que estão nesse momento assistindo pela televisão. Qualquer bom governo precisa garantir 3 serviços essenciais à população: educação de qualidade, acesso universal à saúde e o direito de ir e vir com segurança. Infelizmente, na Bahia, os indicadores sociais e a população percebem que a educação vai mal, a saúde vai pior e a segurança, então, está um caos. Isso não é por causa dos funcionários públicos que se esforçam para dar o melhor de si. Isso é política de governo. E não é à toa que a nossa capital, Salvador, tornou-se a capital mais violenta do Brasil. Perdeu o controle sobre o número de assassinatos. Nós temos uma situação grave na Bahia, muitos problemas, mas tudo deve começar com o combate incessante à corrupção. Isso deve ser sem trégua, que desvia milhões todos os anos pelo ralo da corrupção e do desperdício. Esse modelo de desenvolvimento que tornou a Bahia o estado de maior concentração de riqueza do país, onde só aumenta a miséria e a ignorância, precisa mudar. E o Partido Verde quer ser autor dessa mudança, quer ser participante dela junto com a população. É por isso que nós vamos ter na Bahia o segundo turno. Única oportunidade que a democracia dá do debate profundo dos problemas e das soluções tão graves que a Bahia tem. Tempos e propostas e oportunidades iguais para todos os candidatos.
esse povo corajoso, que desde o 2 de julho faz história na Bahia, vai exercer sua independência e votar com consciência. Não vai ser refém de dono de time, não vai ser refém de prefeito e muito menos do poder econômico. O segundo turno na Bahia está garantido pela coerência do candidato. Obrigado. Tempo encerrado, agora é a vez do candidato do PMDB, Gedel Vieira Lima. Candidato, boa noite, bem-vindo também aqui ao estúdio, ao debate, é claro. Vou repetir a pergunta: qual o principal problema da Bahia e quais são as prioridades do senhor caso seja eleito? Boa noite, Casimiro. Parabéns, Aratu, pela iniciativa. Boa noite aos candidatos. Boa noite a você que nos vê e nos ouve. E, inicialmente, agradecer a Deus o privilégio de estar aqui na condição de candidato ao governo da Bahia. Nós continuamos tendo vários problemas: saúde, educação, segurança pública, desigualdade social, desigualdade regional. Mas, fundamentalmente, eu acho que hoje nós temos um problema de gestão no Estado. A atual gestão não tem planejamento, não age com iniciativas e firmeza para fazer as coisas acontecerem no Estado. Eu lhe dou 2 exemplos, meu caro amigo e amiga ouvinte. Veja, por exemplo, notícias que saíram nos jornais da nossa cidade, de que depois de anunciar que é o governo que mais alugou viaturas de polícia, motocicletas e carros, nós constatamos que 400 motocicletas ficaram à chuva e ao sol durante 50 dias por falta de motociclistas e por falta de habilitação, de emplacamento. Ora, isso é falta de gestão, é falta de planejamento. Veja no caso da Fonte Nova, da velha Fonte Nova. O atual governo anunciou 30 segundos. Eu concluo depois, no decorrer do debate, o restante do raciocínio. Mas, fundamentalmente, falta de gestão, e eu tenho absoluta certeza de que a prioridade é estabelecer uma gestão que tenha metas, que tenha prazos para cumprir e que possa fazer as coisas sair do papel, aproveitando as grandes oportunidades que o Brasil tem oferecido à Bahia e que não têm sido aproveitadas. Obrigado, candidato.